Você já escutou aquela frase de não aceitar críticas de alguém que nunca construiu nada? Cara, eu vou te mostrar, eu vou te explicar como que isso na minha vida me demonstrou que não só é uma frase de efeito, mas é uma frase que, cara, tá literalmente ligada com a realidade. A maior parte das pessoas que tem sucesso, que tem uma empresa, que ajuda outras pessoas, que tem uma ONG e por diversas outras formas de sucesso que a gente pode imaginar, elas abdicaram de muitos momentos que elas poderiam estar comendo, que elas poderiam estar em família, elas abdicaram de muitas coisas na vida dela. E muitas vezes, quando você está começando alguma coisa, quando você está realmente, cara, querendo entender mais, né, querendo aprender mais e crescer, seja como pessoa ou como ser humano, né? Lembrando, se você está curtindo o conteúdo aqui, não se esquece, cara, de se inscrever aqui no canal, deixa seu joinha, seu likezinho para fortalecer e ativa o sininho para receber os próximos conteúdos. Se você tem alguma sugestão, alguma crítica, cara, deixa aqui nos comentários, né? Provavelmente eu posso pegar talvez seu comentário e fazer um vídeo em cima disso, pra gente trocar de ideia, né? Mas qual a questão? A maior parte das pessoas, cara, que ela tá buscando se desenvolver, crescer como ser humano e como pessoa, ela, infelizmente, por algum tipo de fenômeno do universo, não só a família, mas amigos e pessoas, colegas que ela às vezes nem conhece, julgam ela. E elas acabam, essas pessoas que nunca construíram nada, que elas não conseguiram abdicar de momentos, de prazeres a curto prazo, de tigrinho, de cassino, das do job, que elas, são pessoas que geralmente são viciadas em algum dos pecados capitais, né? Elas têm vícios carnais. E elas, justamente essas pessoas, por algum fenômeno do universo, ela vem dar pitaco, juízo de valor e conselho, é engraçado, né? Até irônico, conselho de alguém que nunca construiu nada. E realmente, cara, porque ela acredita na perspectiva dela que ela tá te ajudando, que ela tá te dando algum conselho, que ela fracassou, que ela não é um grande jogador de futebol porque machucou o joelho. E ela teve azar, né? E por conta disso a carreira dela não deu certo. Ou até mais perto, talvez, que, sei lá, seu pai, sua mãe, eles não conseguiram um sucesso tão bom porque naquela época não tinha oportunidade, não tinha tanta informação, né? Se a gente for pegar referência no mercado financeiro, cara, o Barsi comia comida do lixo, né? Ele aprendeu ali, ele viu o negócio rodando, o negócio de ação e tal, que ele recebia um dinheirinho de dividendos e comprava tantas cotas, começou a comprar. Pô, antes, na década de, sei lá, 80, 70, quando veio, né, a Bolsa de Valores pro Brasil, os caras compravam de milheiro, cara, as cotas. Hoje eu barganho para comprar umas 10, 20. Imagina, comprar de milheiro, comprar de mil cotas por compra. Porra, bom pra caramba, né? Mas qual que é a questão? No final das contas, a maior parte dessas pessoas que nunca construíram nada, além delas não terem a capacidade de abdicar de algumas coisas, elas não tiveram coragem, parece idiota, mas coragem de começar, de testar, de começar um novo negócio, um novo objetivo, alguma coisa nova. O que ela está querendo da vida dela? Ela não teve coragem. Ela não teve coragem de meter as caras. Muitas vezes por vergonha, por julgamento dos outros, né? E aí, quando ela descobre que você está querendo construir alguma coisa, automaticamente ela volta a repetir o mesmo problema que ela teve. Então vira basicamente um ciclo vicioso. Ela tinha medo do julgamento e aí ela não fez por falta de coragem, por falta de, né, às vezes cara de pau também. E aí ela entra no ciclo vicioso. Agora ela tá te julgando pelo sonho, pelo objetivo que você tá tentando traçar. E cara, uma forma de você conseguir evitar que essas pessoas deem pitaco, né? Porque elas não construíram nada, elas não tiveram coragem, elas não conseguiram ter a capacidade de abdicar dos sonhos, de várias coisas delas, para elas conseguirem ir em prol daquele objetivo. Elas são geralmente viciadas em pecados capitais, né? Em algum dos pecados capitais, questões carnais também, vícios e por aí vai. E isso acabou sendo a barreira dela. Muitas vezes, né? Não estou dizendo, muitas vezes realmente aconteceu alguma infelicidade. Mas muitas vezes, cara, uma forma de você se blindar com essas pessoas é basicamente você não contando os seus objetivos. Por isso que eu até comento com a minha namorada, cara. Sempre que a gente vai num restaurante, alguma reunião importante, qualquer coisa, não posta na hora, posta depois de 1 ou 2 horas, sabe? Quanto menos as pessoas souberem da sua vida, do que você faz no backstage, atrás das câmeras, melhor. Um exemplo disso é o Instagram.
Quantas pessoas você vê nos stories contando os segredos, né? A intimidade, que ela vacilou na dieta, que ela, sabe, perdeu tantos mil lá num esquema de trade que ela caiu. Você não vê, cara, você só vê as coisas boas da vida daquela pessoa, porque ela escolhe mostrar aquilo. Tá entendendo? A gente nunca vê o lado negativo. Então, da mesma forma, não faz sentido você contar da sua vida, os seus objetivos, os seus sonhos. Não faz sentido você querer expor isso para outras pessoas, porque você vai ter julgamento. E essas pessoas, geralmente, elas fazem juízo de valor e falam, dão uns conselhos de, assim, sabe, que a pessoa nunca construiu nada, cara. Ela não teve a capacidade e ela quer tentar te dar um conselho na tentativa de ajudar, mas ela acaba julgando e assim, meio que premeditando o erro, sabe? É basicamente isso, cara. É basicamente isso. E no final das contas, cara, quantos Elon Musk existe, né? Vamos extremizar aqui. Quantos Jeff Bezos existe? Os caras literalmente foram psicopatas obcecados por um único objetivo e foram em cima daquilo, independente do que as outras pessoas falaram. Né? É foda, cara, eu falar que não ligue pro julgamento alheio, não, porque a gente liga, cara, a gente é ser humano, né? A gente sempre acaba se importando com o julgamento alheio. Mas, cara, no final das contas, o quanto você quer esse objetivo, o quanto você quer aquilo, já parou pra pensar? Se seu objetivo é dar um carro pra sua mãe, comprar um terreno, sei lá, namorar a Megan Fox, Angelina Jolie, sei lá, cara. Qual o seu objetivo, cara? O quanto você quer aquilo? O quanto que você tem coragem de doar a sua vida por aquele objetivo? Você conseguiria abdicar de 10 anos da sua vida de prazeres, de curtição, de festa, de bebedeira, de PT, em rolezinho e tudo mais, para nesses 10 anos dedicar a sua vida para traçar um plano para aquele objetivo? Cara, são 10 anos da sua vida. Se você viver 60, você vai basicamente dedicar vai ser um sexto, né, da sua vida, e o resto você vai ter conquistado esse sonho. Já parou pra pensar? Só que o ser humano é muito, sei lá, cara, é muito complexo, né? Geralmente ali, quando você tá com uns 18, 20, 25 anos, você não quer trabalhar direito, você não quer se ferrar aprendendo a construir uma empresa, a fazer contabilidade, a como pagar menos imposto, qual KNAI eu consigo entender, como que eu faço minha operação para eu conseguir uma distribuição de lucros aqui, tipo, como que eu posso transformar meu negócio mais lucrativo? As pessoas só querem, sabe, ter um dinheirinho delas pro final de semana e já era. Prazeres a curto prazo. E tá tudo bem, cada um tem o seu objetivo, mas você não precisa entrar naquela média, se colocar naquela média populacional de ficar fazendo isso a sua vida toda. Se você realmente tem um sonho, se você realmente tem um objetivo, cara, eu não tô nem aí qual o sonho que é. Mas faça, tá ligado? O que tá te impedindo, irmão? Dinheiro? Então faz dinheiro. Mas eu não tenho tempo. Pô, como não tem tempo? Você deve trabalhar umas 8 horas por dia, você pega busão, ônibus, vai de a pé, eu não sei, mas, pô, cara, como que você não tem tempo? Eu lembro muito bem, cara, quando eu tava indo pra escola, eu baixava podcast do Kaminsky, referências, né, do meu meio, da maromba, para ficar escutando. Naquela época tinha o Dreamcast. Eu tinha um Nokia, era um Nokia 45, aquele que tinha teclado completo, sabe? Eu baixava ele pelo computador. Quando eu conseguia ir na Lan House, eu baixava na Lan House, mas minha mãe tinha um Note lá bem velho, bem velho. E a gente na época tinha uma internet de 500 kbytes, não era mega, era kbytes. Metade de 1 mega. E aí levava, cara, um dia para eu conseguir baixar um episódio de 40 minutos. Eu baixava, mandava para aquele celular e ia escutando com o fonezinho. Eu escolhia ir de a pé para a escola, de vez de pegar busão, para dar tempo de ir escutando aquele podcast. E assim eu fui aprendendo um pouco sobre o meio, sobre questão de ciclo, hormônios, blast and cruise, e por aí vai. Então essa questão de tempo é muito complexa, cara. Porque, no final das contas, para você começar um negócio, tudo que você for fazer, você vai precisar de ter conhecimento. Se você não pode contratar uma pessoa, você vai ter que aprender. Então você vai ter que ver vídeo no YouTube, estudar, ler e por aí vai. Isso precisa de tempo. E na maior parte das vezes, quando você está indo para o trabalho, indo para fazer algumas coisas, você pode ter esse tempo. Você pode colocar ali um áudiozinho, um e-book, audiobook, né? Para escutando, pique Raio Santos aqui. Mas você pode fazer isso, tá ligado? São pequenas otimizações de tempo que você repetidamente fazendo durante o seu dia, durante vários dias, durante o ano,
Cara, em um ano você vai ter o conhecimento que você precisa para fazer aquilo e dar start no seu projeto. Só que no final das contas as pessoas não querem, né? É muito cansativo, é muito chato, é muito... Ai, cara, não é prazeroso, sabe? Não é prazeroso. É chato pra caramba, cara. E no final das contas é mesmo. Só que, irmão, se você já sabe que é chato, só faz o bagulho, tá ligado? Por que você vai ficar reclamando? Só da gente estar falando aqui chato 10 vezes, em uma frase aqui eu falei, a cada 10 palavras eu falei 12 chato. Pô, já dá pra começar um negócio, tá ligado? Já dá pra... Mano, reclamar a gente já sabe que vai reclamar. Mas, pô, por que você não faz o bagulho logo, tá ligado? Tá, mano, tá, reclamou. Vamos fazer um negócio, tá ligado? Não precisa ficar perdendo tempo. E no final das contas é assim. Só que, enfim, né? O quanto você realmente quer aquele objetivo? No final das contas, cara, você precisa selecionar as pessoas que estão ao seu redor. Porque elas acabam modulando o ambiente que você vive e as pequenas influências subliminares ali. Então, meu, se tua mãe fala que teu negócio não vai dar certo, não sei o que, cara, usa um fone. Eu fiz isso por um bom tempo. Quando minha mãe pensou que melatonina era droga. Eu fiz isso por um bom tempo, cara. Eu colocava o fonezinho ali, colocava meus podcasts e ouvindo, entrando naquele mundo. Minha avó também. Então, durante uns 3 anos, cara, eu fiquei quase imerso num fone de ouvido, só ouvindo as coisas que eu precisava aprender. E tá tudo bem, são fases, né? Depois, graças a esse pequeno período de 3 anos, eu tinha o conhecimento que eu precisava para fazer a empresa, para fazer tudo funcionar. E aí eu consegui dar uma vida mais digna para minha família. Comprei um carro, melhorei isso, comprei uma geladeira, tipo, consegui melhorar a vida da minha família. Paguei uma cirurgia pro meu avô, tá entendendo? Então, muitas vezes, cara, independente de qual é o sinônimo de sucesso para você, cara, só paga o preço. Eu não sei o quanto você quer. Às vezes você só tá vendo esse vídeo aqui, é por uma questão motivacional e tal, não sei o quê. Eu acho que não é nem tanto motivacional, é mais racional, cara. Você só precisa fazer e foda-se. Não tem, vamos lá, luta, você é homem, você tem que conquistar tantas coisas, você tem que prover. Não, mano, foda-se. Você tem que fazer o bagulho, tá ligado? Não é complexo, não tem motivacional. Foda-se, cara, você tem que fazer o bagulho. Se você quer esse sonho, por que você não faz, velho? É simples, é mais simples do que parece, tá ligado? Então não tem muita enrolação, não tem muito blá blá blá, não tem muito papinho. Senta a bunda na cadeira, estuda, coloca o podcast enquanto você está dirigindo, escuta, coloca o fone de ouvido, coloca o conteúdo que você precisa ouvir e escuta enquanto está no metrô, no trem. Já era. Mete ficha. No final das contas, é você que vai definir se você vai sair dessa rotina, dessa corrida dos ratos, dessa vida. Tá entendendo? É mais um papo desmotivacional do que motivacional. Porque é a verdade, tá ligado? É a verdade no final das contas.